Eu tenho muita esperança porque neste momento nós vamos ter até que 2026 proceder à transposição da Diretiva Europeia da Transparência Remuneratória e que coloca exatamente ênfase na necessidade da política remuneratória ser mais transparente. Eu sou a Sara de Melo Rocha e está com Hoje. O seu dia começa aqui. Hoje, dia 6 de agosto de 2026, transparência salarial, quando será possível saber o que ganham os colegas? Quem já procurou emprego conhece bem esta situação, faz entrevistas, chega ao fim do processo e só então descobre quanto é que a empresa está disposta a pagar. A Diretiva Europeia da Transparência Salarial quer mudar isso, quer obrigar os empregadores a divulgar a remuneração antes da contratação e impedir perguntas sobre o salário atual dos candidatos. Além destas duas mudanças, a diretiva vai dar também aos trabalhadores mais informação sobre os salários praticados nas empresas e obrigar os empregadores a identificar eventuais diferenças entre homens e mulheres. Sara Falcão Casaca, que ouvíamos no início do episódio, dava conta dessa esperança, mas as regras não entraram em vigor em junho, como era suposto, o prazo passou e a transposição da diretiva continua por fazer. Numa entrevista à Antena 3, a professora catedrática do ISEG destaca as diferenças que persistem entre homens e mulheres. Quando nós comparamos mulheres e homens no mercado de trabalho que têm a mesma idade, que têm a mesma antiguidade na entidade empregadora e o mesmo nível de escolaridade, o diferencial é de praticamente 18%. Neste episódio conversamos com o jornalista da secção de Economia do Público, Vítor Ferreira, para entendermos o que muda quando a legislação entrar em vigor e porque é que Portugal continua atrasado. Olá Vítor, bem-vindo a Hoje. Olá, viva! Vamos olhar para esta diretiva europeia sobre transferência salarial. Ela já devia estar em vigor em Portugal desde junho, mas o prazo já foi ultrapassado. Em que ponto é que está este processo? Neste momento há uma proposta de lei do Governo que terá de ser enviada ao Parlamento e terá de ser o Parlamento a decidir se aprova ou não aquilo que são as alterações que o Governo quer fazer na legislação laboral, de modo a que transponha, ou seja, ponha em prática aquilo que são as regras essenciais que a União Europeia definiu e que todos os países têm de adotar, porque se trata de uma diretiva. Portanto, não é uma situação em que um governo pode escolher ou não respeitar aquilo que está na diretiva. Não somos o único país atrasado na transposição. Talvez aqueles que seguem as notícias há mais anos, há mais tempo, recordar-se-ão de outros momentos em que os países eram referidos por não transporem uma determinada diretiva ou uma determinada regra europeia há tempo. Neste caso concreto, por exemplo, neste momento só há 4 países que já transpuseram a 100% esta lei, 4 ou 5, estou aqui em dúvida, penso que Itália, Lituânia, Malta, Eslováquia e Grécia, portanto serão 5 que já conseguiram fazer esse processo legislativo. Portugal está a caminho, vai precisar agora de debater no Parlamento e dar tempo a que o Parlamento debata as propostas de alteração que o Governo pretende fazer. Portanto, 7 de junho, que era a data final, nem sequer foi uma hipótese. Também se pensarmos que Portugal continua em falta na transposição da Diretiva dos Salários Mínimos Adequados, é uma coisa de 2024, podemos esperar aqui anos até isto entrar em vigor? Conseguiste perceber mais ou menos o calendário? Não, isto será um processo relativamente rápido, desde que no Parlamento haja um acordo político que sustente um voto maioritário a favor de uma proposta esta ou esta adaptada, ou então de outra bancada qualquer. O objetivo do Governo era o de ter, portanto, este processo terminado no segundo semestre de 2026. Estamos nele. Claro que temos a questão das férias, claro que temos uma série de outros temas também prioritárias na agenda de trabalhos. Eu creio que aqui neste momento o que há é obviamente, e é indesmentível, que há obviamente o risco de Bruxelas abrir um procedimento contra Portugal, porque é esse normalmente o caminho. Mas são processos que têm a sua burocracia e o seu tempo e não, embora sejam de pressão,
não são procedimentos imediatos, não é como infringir o código da estrada e ser apanhado e ao fim de poucos dias receber a multicaça, ou então no próprio ato ser apanhado em flagrante delito e é-se multado logo na hora. Quanto à diretiva em si, quando se fala em transparência salarial, muita gente imagina que vai passar a saber quanto é que ganham os colegas. É isso que vai acontecer? Sim e não. Não, porque nós não vamos ter acesso ao abrigo de nenhuma regra, nem esta nem nova, à folha de vencimentos do nosso colega, a não ser que ele nos mostre. Neste caso chama-se a transparência salarial, um conjunto de mecanismos cujo objetivo é atacar um dos problemas na negociação salarial e naquilo que é a formação do preço do trabalho, no fundo, que é a assimetria de informação. Há uma grande assimetria de informação entre quem quer contratar e quem quer ser contratado, há uma grande diferença de poder negocial também, e algumas dessas assimetrias de informação que dizem respeito ao salário podem estar a impedir que se resolva um problema identificado que existe, que está estatisticamente comprovado como um facto e uma realidade, que é, para trabalho igual ou de valor igual, há diferenças salariais entre homens e mulheres que não são explicáveis por critérios objetivos. Dizias sim e não, portanto, é claro que eu não vou poder ter acesso à folha do salário do meu colega, mas eu consigo saber mais sobre os salários que são pagos dentro da minha empresa. Sim, é também permitir a cada trabalhador ter acesso às informações sobre o seu rendimento e sobre a média dos rendimentos das pessoas com quem ele, digamos assim, vou simplificar, se compara dentro da empresa. Não tem que ser necessariamente o salário médio, mas pode ser um intervalo de salários, não é? Pode ser limites. Portanto, há várias formas de comunicar isso, mas o importante é que a regra obriga e, portanto, não vamos saber quanto é que ganha o nosso colega de lado, se ele estiver a fazer exatamente a mesma coisa que nós, mas podemos pedir, temos esse direito, de pedir à empresa a informação sobre quais são os salários, e neste caso os salários, estamos a falar de todas as componentes, incluindo prémios, incluindo componentes que não sejam dinheiro em género. Imaginemos, por exemplo, um cartão de frota de combustível ou o próprio veículo da empresa. Tudo isso somado faz parte dos dados aos quais qualquer trabalhador passa a ter direito de pedir, de requerer à empresa que lhe forneça os dados. E as empresas passam também elas próprias a estar obrigadas a comunicar a uma série de entidades os seus próprios números. Estas obrigações mudam conforme o tamanho da empresa. Empresas até 50 trabalhadores estão dispensados. Acima dos 50 trabalhadores depois vai mudando, dependendo do tamanho, vai mudando a obrigação, mas todas estão obrigadas a informar. Claro que sim. Há outra novidade, que é também o facto dos anúncios de emprego passarem a ter uma indicação de salário ou pelo menos um intervalo salarial. Porquê é que esta medida é considerada tão importante? Ela seria de facto importante se ela se concretizasse dessa maneira. Não há certeza nenhuma de que assim o seja. O que o decreto, proposta de lei do Governo diz, pelo menos a versão a que o Jornal Público teve acesso, é que o candidato ou a candidata tem direito a saber a questão salarial antes de estabelecerem um vínculo, um contrato. E, portanto, não diz exatamente quando é que tem de ser. E, efetivamente, quando a União Europeia, através dos seus serviços de comunicação, divulgou mais intensamente as novidades desta diretiva, insistiu, do ponto de vista da comunicação, da mensagem, em incluir esta ideia de que os anúncios, portanto, essas informações poderiam ter de vir logo no anúncio. Mas, efetivamente, a diretiva não diz isso e talvez tenha havido leituras precipitadas sobre como é que exatamente se pode concretizar. Resumindo, no melhor dos cenários, um país que transpõe a diretiva no limite, digamos assim, mais extremo da transparência, obrigaria os anúncios a incorporarem já o valor da banda salarial, pelo menos, ou seja, saberíamos que ficaria entre o valor A e o valor B. E naquilo que é a proposta de lei que o Governo entrega ao Parlamento, efetivamente não há um momento exato em que se estipula que se tenha de dizer. Portanto, eu vou citar: os candidatos a emprego têm direito a receber, em momento anterior à data da celebração do contrato de trabalho, informações sobre a remuneração inicial ou o seu intervalo, com base em critérios objetivos e comuns a homens e mulheres para a função a que se candidata. Portanto, um momento anterior
à data da celebração do contrato, ou seja, pode ser no fim de um processo de recrutamento, ou quase no fim, pode ser a meio, pode ser efetivamente no início, talvez cada empregador poderá vir a escolher se quer ser transparente e pôr a banda salarial logo no anúncio, ou se quer divulgar isso a meio, ou só no fim. As empresas passam, como dizias, a ter então aqui também obrigações de reportar esta informação. O que é que acontece se forem identificadas disparidades? Ou seja, há algum tipo de consequência para empresas que não ponham em prática estas alterações? Sim, há de facto, podem vir a ser mais ou menos gravosas dependendo da infração ou da contraordenação, daquilo que estiver a falhar. Permite-me só voltar à resposta anterior para sublinhar porque é que era importante haver os anúncios, não é? Ou com informação da banda salarial. Mais uma vez é a assimetria de informação, portanto, muitas vezes as pessoas candidatam-se sem saber exatamente a que é que se estão a candidatar ou não conhecem muito da empresa, é muito difícil saberem quanto é que se ganha ali. Às vezes há setores onde essa informação é mais partilhada. No setor dos serviços, muitas vezes isso não acontece. Nós vemos através dos dados, por exemplo, que nos cargos superiores é onde a diferença salarial entre homens e mulheres é ainda maior. Quase 25%, significa que transformado em euros, espero não me estar enganando nas contas, enquanto o homem para um trabalho, uma unidade de trabalho, ganha 4 unidades monetárias, 4 euros, imaginemos, a mulher para o mesmo trabalho só ganharia 3. Portanto, regressando à pergunta que, entretanto, lançaste sobre o que é que pode acontecer. As empresas reincidentes, aquelas que vierem a ser condenadas mais do que uma vez, por contraordenações graves, enfim, muito graves, no limite podem perder o acesso a benefícios fiscais, podem ver revogados os seus incentivos fiscais e incentivos de financiamento, podem ver revogados uma série de possibilidades que uma empresa que não tenha sido condenada por grande disparidade salarial tenha cometido esses erros. A contraordenação mais leve, é exatamente assim chamada, é as empresas com mais de 50 trabalhadores não a fixarem na internet ou no local visível da empresa os dados que são obrigatórios. E também já se considera grave que a empresa não informe anualmente sobre esses dados, sobre os direitos dos trabalhadores a obter esses dados e sobre como obter esses dados. Portanto, as empresas passam obrigatoriamente a ter, imaginemos, uma newsletter, ou que se tem uma newsletter, todos os anos vão ter de divulgar, lembrar aos seus trabalhadores que eles têm os direitos consagrados pela diretiva e agora na lei portuguesa, ou no futuro na lei portuguesa, e como exercer esses direitos. Há depois medidas menos gravosas, mais como, por exemplo, fazer ações de formação, como, por exemplo, e esta é a parte importante, têm prazos muito específicos para alterar as disparidades salariais se estas ultrapassarem os 5%. Ok. Vítor Ferreira, obrigada por estas explicações e atualizações. Resto bom dia para ti. Foi um gosto estar convosco. Um bom dia para vocês também. O que mais precisa saber hoje? Terminam hoje as candidaturas à primeira fase do Concurso Nacional de Acesso à Universidade. A Direção-Geral do Ensino Superior informa que, mesmo antes de fechar, o número de alunos que se candidataram este ano já ultrapassou o número total de candidatos na primeira fase do ano passado. Nelson Évora, ouro em Pequim, despede-se das pistas. Esta quinta-feira, o atleta de 42 anos faz um último salto hoje na pista de atletismo do Estádio Universitário de Lisboa. E hoje passam 60 anos da inauguração da Ponte 25 de Abril. O aniversário foi celebrado à meia-noite com um espetáculo de drones em 3D sobre o Tejo, mas há também exposições, conferências e vai ser possível ver a maquete original da autoria de Tiziano Volante em Almada, no Fórum Municipal Romeu Correia. Por hoje é tudo. A banda sonora original é da Margarida Adão, a sonoplastia é do Tiago Orato. Neste episódio de hoje ouvimos sons da CNN e da Antena 3. Eu sou a Sara de Melo Rocha e estou de volta amanhã. Até lá, um resto de bom dia. Hoje, o seu dia começa aqui.